Aí deu pra ficar pra participar com vocês. Geralmente eu só fico assistindo depois. Legal, que bom então. Bom, Seja bem-vinda. muito Obrigada. bem-vinda. Matimoete disse que estava assistindo A Grande Conexão. Se der tempo, fala um pouco sobre os deuses do Sol e a Arca da Aliança. Ó, é uma coisa bastante interessante mesmo, né? Os deuses do Sol e a Arca da Aliança. Porque assim, ó, no meu ver, aconteceram coisas assim no passado dessa época da Terra, né? Uma delas, claro, foi a vinda de... Porque teve várias épocas e várias coisas aconteceram em cada uma delas. Mas teve uma época intermediária aí, onde ah, existiam na Terra algumas tecnologias que hoje não existem mais, né? Porque não pode se existir. Como, por exemplo, o que eu chamo, né, de tetragramaton. É assim por causa de uma nomenclatura. Vem de quatro, né, quatro letras que às vezes Deus é conhecido por aquelas quatro letras em algumas culturas e tudo mais. Mas é pelo fato de ter quatro, por ser um tetraedro, né? O objeto em si. E esse objeto, ele era muito poderoso, ele era capaz de materializar as coisas com maior eficiência, com maior rapidez. Por isso, ele era guardado dentro de cidades, onde para se acessar ele, tinha que ter várias iniciações, tinha que passar por 33 etapas de iniciação para conseguir chegar até onde estava guardado este aparato. Boa noite, Entrei. Ana. Calma que tá meio ruim aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A gente estava aqui falando com o Matthew sobre a Arca da Aliança e as coisas tecnológicas que aconteceram no Egito, né? Que ele perguntou, falar um pouco sobre os deuses do Sol e a Arca da Aliança. Os deuses do Sol eram os seres que tinham essa tecnologia, né? E que na época eles conseguiam passar essa tecnologia para a Terra, eles conseguiam, porque o povo que viveu certa época da Terra era mais desenvolvido que nós, né? Eram outras fases, eram outras coisas que aconteciam na Terra. Eles tinham templos gigantescos destinados ao autoconhecimento, destinado à ampliação espiritual, destinado a aperfeiçoar todos os seus sentidos, capacidades, habilidades, né? Vencer os medos, vencer as preocupações, né? E tudo mais. Então, naquela época, era outro nível de seres que viviam na Terra, né? Diferente de nós hoje, mas era outros passos de evolução, certo? Não quer dizer que até sejam mais avançados, porque é relativo. E naquela época era possível ter esses aplicativos para construir coisas, como por exemplo, todas essas coisas que nós vemos em pedras lá, essas pedras muito bem desenhadas, muito bem esculpidas, elas eram trabalhadas e levitadas por estes objetos, através realmente do controle mental, da moldagem mental do mundo físico. Eram construídos objetos, coisas, imagens, aquelas coisas gigantes, as próprias pirâmides, né? Porque as pirâmides do Egito são impossíveis de serem construídas nos dias atuais, né? Ninguém conseguiria construir uma pirâmide com o nível de precisão e tamanho que aquelas lá têm, né? E a precisão é gigantesca, o erro é de 1/4 de polegada da base, do centro da base para o topo da pirâmide, né? Ou seja, nem hoje em dia conseguiriam construir algo tão grande com um erro tão pequeno de precisão. E isso empilhando pedras no deserto, né? Pedras de toneladas e tudo mais, né? Então, eram feitos com esses objetos que era guardado dentro da Arca da Aliança. E a pirâmide, inicialmente, ela foi feita não só para que possamos acessar uma qualidade de energia melhor, né? Ou seja, entrando lá, a gente teria uma maior energia. Por quê? Porque ela capta a própria energia da Terra de uma forma mais eficiente, ela capta a energia universal de uma forma mais eficiente, energizando quem lá está. E não só quem lá está, mas também esse próprio tetragramaton, né? Que era guardado lá para ser recarregado, porque ele era recarregado com essas energias dentro da pirâmide. É o meu ver, né? É o ver também de algumas pesquisas, assim como eu tenho o mesmo ponto de vista do físico Nassim Haramein, né? Ele foi lá, teve várias expedições no Egito. Eu pensei em trazer essas expedições que ele fez lá no Egito para o canal dublado ou legendado, mas eu pensei assim, o pessoal não vai gostar, o pessoal não vai querer ver, porque é muito longo, muito chato, né? Mas tô pensando realmente em trazer, em fazer de repente uma série, ou achar uma forma de deixar mais dinâmico, porque realmente é bem parado, bem, né? E tudo mais. Mas vale a pena em conhecimento. Sim, é muito legal. Quem sabe uma palestra, né? É uma boa ideia. Eu dei um vídeo longo, que daí quem quer assiste. E quem não quer, não assiste.
E esses vídeos de pirâmide são sempre legais, sempre tem muita coisa divertida. Olha que bom, então acho que eu acho que eu vou trazer mesmo numa palestra, ele tá aí. Eu também gosto. Que bom, é uma boa ideia então. Faz um resumo, né, diz a Elizabeth. Realmente, vai ser ótimo. Aquelas expedições que ele lançou, a pedra Ark. Isto, o cristal Ark que ele lançou é meio que uma simulação desse cristal do tetragramaton, né? E ele tem o formato do tetragramaton. E porque potencializa a energia do vácuo, né? Por que que nós precisamos de uma iniciação e precisava de uma iniciação naquela época para chegar perto desse objeto? É porque uma mente em desequilíbrio criaria coisas em desequilíbrio, né? Então não era qualquer um que podia ter acesso ao feedback mais rápido do universo. E por isso esse é tão perigoso se hoje tivéssemos algo assim, né? Porque as pessoas querem, né, explodir o trabalho onde trabalham, às vezes. Pensa se, sei lá, eu acho que conseguiriam. 5.000 anos depois da construção das pirâmides, ou 10, não sei. Mas hoje ainda elas estão perfeitamente equilibradas sobre a areia. Imagina o quão preciso tem que ser isso. Imagina a quantidade de alinhamentos com o Polo Norte, com estrelas, com isso, com aquilo. Em certa época do ano, uma constelação fica na mira de uma janela, a outra na outra. É uma coisa inacreditável. Depois de empilhar 2.300.000 blocos de 20 toneladas, né? Com cordas com folhas de bananeira e cabos de vime. Né? O arquiteto era bom. Era bom, arquiteto. E daí, então, esse objeto ele foi deixado na Terra, né, pelos chamados deuses do Sol. Por que deuses do Sol? Porque eles vinham do Sol, né? E no Egito, a gente costuma pensar que eles tinham, assim... bom, eles falavam tudo. Tinha tudo que eles faziam era colocado nas paredes em hieróglifos, certo? Mas nas pirâmides não tem hieróglifo. Nenhuma pirâmide tem hieróglifo. É nos muros que eram lá por volta, em outras construções, outros templos tinham hieroglifos, né? Mas dentro das pirâmides não tinham nenhum. E esses povos egípcios, eles falavam absolutamente tudo que eles faziam dentro daquela linguagem que a gente clássica lá, que a gente consegue ver e consegue descobrir. E muitas pessoas deram uma boa desvendada naqueles hieróglifos para ter uma ideia do que eles queriam dizer. E eles representavam ali tudo o que eles faziam. Eles representavam como eles comiam, como eles se alimentavam, como eles festejavam, como eles faziam isso, como faziam aquilo, né? Como eles faziam festivais, como eles se reproduziam, como eles plantavam, como eles colhiam. Tudo eles tinham lá. Como eles... escrito sobre tudo. Tudo. E tudo eles diziam... E tudo eles diziam que foram os deuses do Sol que nos ensinaram. Todas as coisas. Deuses do Sol ligados à alimentação. Os deuses do Sol ligados a isso. Os deuses do Sol fizeram isso. Os deuses do Sol nos ensinaram isso. Os deuses do Sol nos ensinaram aquilo. Né? E eles, em mais de 1 milhão de paredes com hieróglifos no Egito, eles nem sequer comentaram de algo megalítico que eles fizeram, né? Que foram as pirâmides. Em momento algum eles comentam sobre as pirâmides. Algo que teoricamente custou 20 anos de trabalho e dedicação de todos eles, né? Porque se colocar uma pedra a cada segundo, eles iam precisar de muitos anos, né? Eles iam precisar de 20 anos se eles colocassem 2 pedras por segundo. Imagina colocar 2 pedras por segundo naquela precisão. Vocês já pensaram numa coisa dessas? Colocar naquela precisão astronômica, literalmente. Né? Eles iam precisar de 20 anos. Usando centenas e centenas de pessoas, imagino eu, né? Pra rolar tudo aquilo lá pelo deserto e tudo mais, né? Então, é uma coisa absurda. Então, eles nem sequer comentaram. Ah, e fizemos as pirâmides. Não comentaram nada. Então, tem muita coisa por aí. A Arca da Aliança foi cuidada, né? Foi pelos Cavaleiros Templários. Eles eram responsáveis por cuidar dela. E eles foram levando a Arca da Aliança Nilo abaixo, conforme invasões posteriores no Egito. E a Arca da Aliança foi parar lá na Etiópia, onde
até hoje existem templos lá, com a bandeira da Etiópia é um tetraedro, né? E existem templos até hoje lá, onde teoricamente está a Arca da Aliança, porque é onde ela foi guardada. Mas ela não está mais lá. Deuses do Sol retiraram elas de lá. E os deuses do Sol eram chamados de deuses do Sol por 2 motivos, né? Ou 3. O primeiro é que eles diziam que vinham do Sol, né? Porque é o portal ao qual eles têm acesso para chegar até nós, né? Eles vêm do Sol. Então, eram os deuses do Sol. Segundo lugar que eles traziam, eles tinham que o tetragramaton era algo que era um sol. O tetragramaton era uma coisa muito brilhosa, muito luminescente, e era um sol, e era uma pedra como que era um sol. E tinha vórtices, energia vórtices para cima, vórtices para baixo, porque fazia o Taurus realmente aquela coisa. Então não tinha como de noite tu esconder aquele negócio. Era uma coisa que ficava uma labareda de fogo gigantesca para cima, outra para baixo, iluminava o deserto à noite, tudo mais. Ó o trem. E daí... e daí então ela foi retirada da Terra, porque os humanos não têm moral para utilizar. Certo? Porque depois teve o declínio aqui da humanidade, né, por causa de uma grande erupção solar, que daí desconectou os humanos da fonte criadora, desconectou os seres humanos da plano extrafísico e entrou no mundo que nós vivemos hoje. É mais ou menos por aí. Essa palestra Grande Conexão é bem completa. Dá pra até estendê-la um pouco mais. Muito bem. E tem muitos mistérios ainda, muitas questões a serem, não digo nem solucionadas, mas serem tocadas pelo ser humano, né? Pelo Egito e tantas outras civilizações. Mas tu comentou agora das ordens dos templários, né, dos cavaleiros templários, e tinha falado antes da ideia de trazer as expedições do Nassim aqui para o canal em forma de palestra. Tá aí um outro bom vídeo para acontecer sobre a pobre ordem dos Cavaleiros de Cristo. O quê? Que é a pobre ordem dos Cavaleiros de Cristo, o primeiro nome da ordem dos Cavaleiros Templários. Enquanto eles ainda não eram muito grandes economicamente, né? O Maurício é muito bom, Paulo, ele pode falar muito bem sobre isso. Se não me engano, esse ano ainda ele está fazendo uma monografia só sobre os Templários. Então tem muitos elementos muito bons. Se a gente for analisar até mesmo as bandeiras do Brasil ao longo do tempo, já foram mais de 10, né? Eu não tenho o número exato de cabeça. A gente vai ver que uma das primeiras, se não me engano, a terceira bandeira, ela tem na sua Constituição a cruz da Ordem dos Cavaleiros Templários, né? E vários outros indícios e comprovações de que eles estiveram aqui muito antes de, por exemplo, os colonizadores portugueses e espanhóis, enfim, e que era um projeto deles estarem aqui. Devido a estudos de mapas das culturas celtas também, que tinha a grande terra de Rai Brasil, a grande ilha da magia, a ilha do paraíso. Vou convidar o Maurício para me falar sobre isso. Acho uma ótima ideia. Maravilha. Excelente. Parabéns, Hélio. Adorei a ideia. Muito bem. Pessoal, agradecendo a participação e a presença de todo mundo. Alienígenas do passado, né? Tem aquele programa. Onde todo mundo fala, não conclui nada, né? Pois é, né? Seria bom que concluísse alguma coisa. Mas se concluir, acaba a série. Né? Acaba a série, né? Ou é tirada do ar. Eles baseiam-se na máxima socrática, né? Só sei que nada sei. É verdade. O Pava deve estar praticamente com uma cachoeira no meio dos peitos. Se eu botar o chroma, vamos ver como é que fica. Eu não sei. É em outro botão filtros. Aqui. Olha! Estou só com a cabeça levitante. E as mãos. É verdade. Não dá pra usar verde no fundo do chroma. Em falar em cachoeiras, hoje nós fomos numa. Isso, eu contei pro pessoal. Ah, bom. Que a gente teve que fazer uma saga pra resgatar o Cusco. Ah, é verdade. Bom, pessoal,
nós vamos falar sobre o curioso caso do menino Brian. Apelidei assim. Para conversarmos hoje sobre a energia e a influência dela nas sincronicidades, que é total, né, gente? Total. Então, eu quero que vocês também mandem dúvidas sobre essa questão ou falem sobre isso. Sério, certo? Então, o caso é o seguinte, né? Porque é uma pessoa completamente pessimista, não só pessimista, mas uma pessoa assim, que, digamos assim, de sintomas depressivos avançados, né? E gente, as coisas não andam muito pra ele, infelizmente. Infelizmente não, porque é ele que tá se comunicando assim com o universo. Mas as coisas não andam, é muito difícil, muito difícil. Vai tentar uma coisa, não dá, vai fazer outra, não dá, porque ele, no fundo, ele não acredita. Mas a gente se pergunta, né, como sair do ciclo vicioso? Né, porque torna-se um ciclo vicioso, né? As coisas não dão certo, daí não sei o que, daí a pessoa passa a não acreditar mais nela, passa a não acreditar mais na vida, passa a achar que as coisas são ruins e começa a colocar óculos, a vida é assim, as coisas são assado, e só vai reconfirmando aquilo, né? Será que a gente tem que mentir para o vácuo para sair deste loop, Cris? Não, mentir não, né? A gente tem que quebrar o ciclo, né? E, na verdade, esse ciclo é a criação do umbral, né? Porque você cria um loop mental e não sai dele. Perfeito. E todas as pessoas que estão presas nessa vibração, né, no umbral, é justamente isso. Inclusive, quando a gente vai assessorar seres que estão presos no umbral, os mentores não deixam a gente ficar muito tempo lá, porque o risco da gente entrar no loop mental de quem a gente está ali assessorando é muito grande. Então, é muito rápido a presença, porque, na verdade, eles nos usam como veículos para chegar perto desses seres, né, porque é muito denso, mas o perigo da gente entrar no loop mental deles é muito grande. Muito. Então, justamente por causa da força, né, é como você girasse a roda e cada vez que ela gira, ela ganha uma velocidade e para parar aquilo, ela vai só aumentando a velocidade, né? Então é um loop É o mesmo cuidado que tem que ter a nível físico os médicos psiquiatras, né? Psiquiátricas, né? Que lidam com pessoas que estão em devaneios mentais, porque para ir pro lado de lá é um pulinho. É um pulo. E para quebrar esse ciclo mesmo é só com muito amor, sabe? É o que a gente estava falando lá na meditação ontem, né? Que é justamente a arte de você conseguir falar uma palavra positiva dentre tantas outras negativas, né? Então, sorrir, né, daquilo, trocar a vibração, mudar o padrão total, né? Acordar, porque tudo isso é ilusão. Tocar o sentimento da pessoa, né? O sentimento. Sim, usar o sentimento. É o que transforma, é o que fica para ela. A gente só vai sair do loop mental se a gente sair da mente, né? Aí você não tem momento melhor para usarmos o coração, nessa parar de pensar e começar a sentir, né? E aí pessoa, é isso. Precisa... Mas é difícil, é complicado. É complicado. A pessoa precisa da autoestima, né? E é uma coisa difícil, às vezes, de tirar do nada. E tu falou bem, Cris, né? Porque lá é como se configura as faixas do umbral, né? Ou qualquer outra faixa do universo. É como se configura as faixas do umbral. Porque é o nível da energia. E quais são as sincronicidades que se encontram no umbral? Naquele nível de energia, né? São as sincronicidades que estarão no umbral. Tu vai estar no umbral porque é lá a tua sincronicidade. Com aquele nível de energia. Certo? Então, não tem como nós resolvermos um problema estando no mesmo nível de energia, né? Ou no nível mais baixo de energia do que o problema. E geralmente, quando a gente cria o problema, a gente tende a ficar pior ainda às vezes, porque um problema, né? Isso é chato, como é que eu vou fazer isso, né? Eu sou terrível, ou alguma coisa assim. E começa com os mantras negativos, né? Que é falar mal de si, né? E palavras têm muita força, né? Todas as palavras são mantras, né? Umas mais fortes, outras mais fracas.
né? Uns mais focados, outros menos focados, né? E então, nesse caso, né, o que acredito que a pessoa possa fazer? Em primeiro lugar, que geralmente a pessoa ela deve e deveria buscar um auxílio, uma ajuda, né? Psiquiatra, psicanalista, um terapeuta, constelação, o que for, pra ela achar bem. Ela deveria. Porque é muito difícil que consiga, no mesmo nível de energia dela, sair daquele ponto. Por exemplo, no curioso caso do Brian, ele é uma pessoa extremamente difícil de ser agradado. Tu pode fazer o que tu quiser, né? Pode fazer a janta favorita. Pode levar no parque de diversões. Pode, sabe, imaginar algo que qualquer pessoa ficaria feliz por, né? Nem que seja por um momentinho. Ficaria feliz em fazer, em viver, em estar, em ter, em qualquer coisa, né? E a pessoa não se agrada. Então, acha que o universo vai agradar a pessoa? Não vai. Não vai. Né? Porque, por mais que ele tente, o universo não tenta em vão, né? Por mais que o universo tente, o universo não vai conseguir. O universo não vai conseguir. Ele até tenta através de outras pessoas que tentam animá-lo, que tentam agradar, que tentam, né, resolver as coisas. Mas mais uma vez entra... Ó a mensagem, Miriam. Mais uma vez entra no quesito aquele do nosso pensamento, que é onde está o foco do nosso pensamento. Porque a questão toda da energia é mudar a perspectiva que a gente olha. É mudar a perspectiva que a gente olha. Muitas pessoas olham o pôr do sol, mas muitas veem aquilo como algo, vejo todo dia, né? E muitas pessoas olham aquilo com contemplação, aproveitando aquele momento, né? Com algo mágico, algo bonito, algo incrível, essa perspectiva incrível, né? Que é tudo em movimento e a gente parece que está tudo parado, né? Então, tudo são perspectivas. O modo como a gente vê a vida fazer com que a gente leve as coisas de uma forma ruim ou leve as coisas de uma forma boa. Ou seja, conduza a energia para os lados positivos ou negativos. E cada momento desses que a gente consegue aproveitar, que a gente consegue ter um lampejo bom, é um momento que sobe um pouco a nossa energia e que a gente começa a conseguir resolver outros problemas passados da mente, problemas, né, que a gente vem de preocupações e tudo mais. E então, no meu ver, é preciso auxílios, né, externos, porque senão realmente a pessoa fica presa na própria mente, porque todos os seres humanos são presos na própria mente. Todos, né? Com, assim, raríssimas exceções. Nós também, né? Tudo. Porque são as nossas criações mentais e tudo mais, né? Tem uma frase muito bonita, né, que é de Buda, que ele é aquele que morre todos os dias para o seu passado, né? É uma forma bem legal e curiosa de deixarmos ser, de deixarmos estar, né? De deixar as coisas estar. Então a pessoa... Opa, eu recomendo... Oi? não te interrompendo, já interrompendo, eu quando fiz curso de guia, eu aprendi um ditado, uma frase. Eu passei a aplicar isso na minha vida e eu acho que foi maravilhoso. Diz assim: não existem problemas, existem soluções. E quando não tem solução, solucionado está. Então, e realmente, quando eu vejo que tem um problema, eu já vou para a solução. Se não tem solução, acabou. Vamos passar para outro. Pula a página. É verdade. É verdade. É um provérbio bem, bem conhecido no Tibete também. Li alguns livros de mestres tibetanos e eles estavam muitas vezes batendo nessa tecla, que é um provérbio deles lá. E eu me lembrei também de um outro ditado, que é um ditado dos samurais, que vai de encontro com isso que o Paulo falou agora, que é o seguinte: hoje é um belo dia para morrer. E eles levam para a questão externa e para a questão interna também, né? Hoje é um dia para morrer a preguiça, morrer a inveja, morrer o ódio, morrer uma série de coisas, e também morrer, deixar essa existência. E daí tu trabalha uma aceitação a nível mais profundo.
de entrega. Legal isso. Só que realmente manifestar isso não é tão simples, né? Não, Às vezes não os é. instintos, os medos, eles É. se sobrepõem à nossa pretensa consciência. Então, não tem jeito, pessoal. A pessoa ela vai ter que, passo a passo, mudar a energia. E a gente tem que, de alguma forma, geralmente é com o auxílio dos outros, com conversa, com uma fala, com um exemplo, com uma personalidade, que vai mudando e vai fazendo com que a pessoa se dê a chance de ver as coisas diferentes. Porque a alma da pessoa ela também vai ter um papel naquilo, né? Porque a mente está lá, a alma não tem mais como falar, a alma não tem mais como se expressar naquele corpo lá na Terra, né? É só a mente que está lá, não tem expressão. Se tirasse da Terra e desencarnasse, não teria diferença nenhuma para a alma, né? Porque não tem alma lá mesmo. Que barulho foi esse? Ah, foi lá. Nossa, foi tão alto que parecia que era aqui. Meu celular. Desculpa. Eu pensei, o que tem aqui atrás? E tudo mais. Então, não adianta. E a nossa mente, aquilo que eu costumo falar, que ela tem 3 níveis de energia, né? Então a gente tem que aproveitar o momento que a pessoa estiver num nível um pouquinho mais elevado de energia, porque as pessoas costumam oscilar, principalmente em 2 níveis, né? Que é o nível baixo e o nível intermediário da mente. E em cada nível a gente acredita numa coisa diferente e tudo mais. E, Cris, uma característica que tu estava falando lá do umbral, por ele ser essa energia baixa, vai ser a vibração baixa, esses loopings destas sincronicidades, né? Lá a mente trabalha geralmente nas faixas inferiores, na inferior ou na intermediária no máximo. Que nestas faixas a gente não tem crenças, a gente não acredita praticamente em nada positivo. A gente acredita nas coisas ruins. Essa a gente acredita. Porque ela polariza, ela muda completamente, né? Então ela não tem perspectiva, ela não acredita nela, ela não acredita no futuro, ela não acredita no mundo, ela não acredita nas pessoas, não acredita em saídas, não acredita em soluções, né? Tudo é assim porque eu sou assim mesmo, não sei o que, não sei, né? É o terceiro nível da mente. Então, são 3 níveis, né? No primeiro nível, nível mais alto da mente, tudo tem perspectiva, tudo tem futuro, tudo tem visão, tudo dá certo, tudo tá ótimo, tudo é bonito, as coisas são belas e as sincronicidades são as melhores que tu pega. Se a gente conseguisse viver sempre nesse primeiro nível da mente, o nível mais elevado, a gente poderia viver as maravilhas todos os dias. Todos os dias, Sim, né? Todos os dias. Só que esse nível, ele não acontece... Ele até acontece espontaneamente, né? Mas a gente precisa galgar, precisa caminhar e conquistar estarmos sempre nesse degrau. Mas às vezes nós somos brindados, assim, com primeiros degraus da mente espontâneo. Aí é para nos dar um gostinho, para fazer com que a gente caminhe. Mas a gente não vai conseguir ficar lá. E você falou tudo. Você falou tudo. Sem querer interromper, mas já interrompendo, o Hélio falou tudo, porque tem um exercício que é caminhar, o caminhar e olhar para cima, né? Como a mãe do homem sempre disse, faz você ativar essa perspectiva de frequência mental elevada, como o Pava citou ontem também, do Steve Jobs, que ele andava também, né? Mas o olhar para cima, que hoje a gente anda na rua e todo mundo está olhando para baixo, né? Então... E você sabe que também o olhar para baixo, ele ativa você ter depressão, assim, neurologicamente. Tem estudos sobre isso. Mas é justamente... Vou me deitar no chão agora, então, para ficar olhando para cima. O curioso Brian só olha para baixo. Ele passa 24 horas assim, essa questão no celular. Do curioso caso de Brian, e não apenas no caso curioso do Brian, 2 chaves que fazem a gente sair de qualquer nível, né? É ter a vivência e ter a compreensão, ter o conhecimento. Sim. Eu penso que falta, no caso do curioso caso do Brian, a questão da compreensão, a questão do conhecimento, porque a experiência empírica, a vivência de que ele está manifestando e está enviando estímulos negativos e está recebendo isso, ele tem. Mas agora falta entender o mecanismo, entender a nível mental mesmo e intelectual como que isso acontece.
Algumas pessoas, ao contrário, algumas pessoas têm o conhecimento técnico de tudo, mas não têm a vivência daquilo que conhece. Aí fica incompleto, aí a gente fica que nem o Saci Pererê, com uma perna só e o desequilíbrio vem. Não tem como. Tu sabe que Tem que saber poucas coisas, mas fazer, né? Aplicar isso que você sabe. Fazer é o mais importante. Raramente, sim, escuto insights dos mentores, né? Eles falaram que é tudo isso. Eles resumiram assim, ó, em 2 palavras. Eles falaram que tudo isso é falta de fé. Tudo. Sim, engraçado você falar isso, Pava, porque a Miriam, ela mexe com teatro, então eu já fiz teatro, então expressões corporais para interpretação é justamente isso, né? A pessoa que tem autoestima, ela anda com o nariz em pé, né, cara? Ela chama a responsa para ela, e aí e tal, vai. E a pessoa que tem baixa estima, ela anda cabisbaixo, né? Curvado. Verdade. Então tem isso muito também, de você sentir a vibe da pessoa só da expressão corporal dela. Tanto que se você começa a fazer, por exemplo, ou tanta postura curvada demais, você começa a sentir uma energia mais negativa, ou ao contrário, né? Com a postura correta, o peito para... Como dizia um professor meu de balé, joga o coração para Deus, ao invés de ele falar postura ereta, ele fala, joga o coração para Deus. Ele vai achar muito legal. Realmente. Então, quando você... É muito bacana, assim, essa visualização. E quando você faz a postura da postura ereta, ou jogar o coração para Deus, cabeça olhando para frente, cima, né? Realmente você sente outra energia. Bem legal de todo mundo testar, assim. Sugiro. É verdade, né? Uma das observações que você faz, por exemplo, nos testes de graduação de faixa nas artes marciais, na forma do combate, ver se a pessoa ela tá mais acuada assim no combate ou ela tá exposta, que é justamente isso. Se entregar o coração a Deus. Gostei. Não há dúvida, né, que todo o nosso corpo representa a nossa energia e a gente pode forçar a nossa energia com o corpo, né, abrindo, porque abre os chakras, né, quem tá contraído tá contraindo os chakras, as energias e tudo mais, né. Verdadíssima. É uma via de mão dupla, vai de lá pra cá e de cá pra lá. Vocês poderiam falar Os planos um pouco... são correspondentes. Felipe Lira, boa noite. Vocês poderiam falar um pouco do livro O Abismo, né, pelo Espírito André Luiz, livro polêmico e muito interessante e revelador sobre o umbral. É esse aí que fala sobre os dragões que lá existem, né? Quem super recomenda esse livro é o Jordelei. Ele gosta desse livro, então acredito que seja bom. A Elizabeth Eu não posso falar nada, nunca li. Eu também não li. Elizabeth Jain disse, eu não quero ir para salvar ninguém, tô na luta de me salvar. E fico me policiando o tempo para não cair nessas energias pesadas. A chave que eu daria é buscar a todo instante o máximo que tu puder aproveitar o momento. Eu digo aproveitar é desfrutar o momento. Perceber o quanto ele é bom. Se tá ruim, toma um café. Toma um suquinho de laranja com gelo. Nélio. É bom. Faz o momento ficar o melhor possível. Dá um jeito de deixar o momento melhor, né? Bota o óculos de que a vida é para aproveitar, é para desfrutar, é para alegria, porque e vai ficar mais leve o momento. É uma dica que eu uso muito. Se é para manter as energias assim, tem que usar muito. Ou rezar bastante, né? Porque indiretamente rezando bastante, tu vai estar praticamente confiança e com fé. Porque a palavra-chave literalmente é a fé. Porque, por exemplo, no curioso caso do Brian, né? Ele não tem fé. Ele não tem fé em nada. Nem nele. Por isso que ele não acredita. Ele não acredita que as coisas vão dar certo. Ele não acredita que as coisas... Ele acredita o quê? Que as coisas vão dar ruim, que vão dar errado, que não vai dar certo. Que a vida dele é uma... como ele diz, né? Homem de pouca fé. Resume... E eu acredito que eu não vou ter azar mesmo estando embaixo da escada. Sabe, então... esse cantinho... Ih, ele vai despencar o quadro ali atrás. Vai não, o celular tá torto. Hélio, você foi tocar nesse ponto debaixo da escada e, na verdade, isso na verdade, passar por debaixo da escada, os ingleses foram os primeiros a terem regulamento sobre segurança de trabalho. E, na verdade, os pessimistas
lógicos que os pessimistas sempre levaram isso para o outro lado. Mas é uma regra de não passar por debaixo da escada, porque provavelmente vai ter alguém trabalhando em cima da escada e a probabilidade de cair alguma coisa debaixo de você é muito grande. Então, só que os pessimistas, isso, tipo, sempre tem um cara, né, cara, que distorce tudo por causa de um olhar pessimista. E aí se criou de não passar por debaixo da escada, mas é simplesmente uma regra de segurança de trabalho, uma das primeiras regras de segurança do Bacana, não sabia dessa aí. E Cris... E voltando um pouquinho, Pava, no que tá falando ali da Elizabeth, né, que ela colocou que tá mais preocupado em não cair do que salvar os demais, tem uma questão muito interessante que os grandes mestres nos falam, mas em todas as tradições, por exemplo, o Karma Yoga, né? O que é o Karma Yoga? Karma Yoga é o serviço, é a prática do bem, é ajudar os demais, é o servir. E quando se está ocupado em auxiliar os demais, ocupado na caridade, a máxima, né? Fora da caridade não há salvação, nós estamos, em primeiro lugar, grande parte das vezes, nos mantendo em patamares elevados e mais que isso, nós estamos fora do nosso ego, porque nós estamos vivendo para o outro. Então, isso é uma grande forma também de manter-se nos patamares elevados. Viver o Karma Yoga, viver o servir, viver a ação para os demais. Então, às vezes, ajudar os demais é uma forma fala, de... No Espiritismo a gente fala que quando você está ajudando o outro, você está dando um passo, você está fazendo um tratamento para o outro, na verdade você está se tratando. Quem é o tratado é você. Sim. Os mentores dizem que ninguém faz para o outro. E a gente faz para si quem mesmo. Quem oferece, né? Quem faz é quem deve agradecer. Exatamente. A gente fala que os assistidos somos nós e os trabalhadores são aqueles que vêm lá para receber algum tratamento. Sim, perfeito, porque a diferença entre eu e você é que não existe diferença nenhuma, né? E a espiritualidade sabe muito bem dessa mecânica há muitos anos. Lá no Lar de Juliano, quando tinha alguém querendo matar a salinha de passes, né? Hoje eu tô mal, hoje eu que preciso de um passe, né? Deixa eu tomar um passe hoje, não quero. O mentor falava assim, se tá precisando de passes, entra, né, pra dar o passe, porque daí tu vai levar 10 passes, em vez de um. Gente, tem coisas que acontecem com a gente que você fala assim, é só comigo que acontece isso, né? Eu sempre fui aquela que eu chego no salão de cabeleireiro, a mulher está aqui, estou com um problema. Estava viajando, levando o grupo, estou viajando porque meu marido faleceu, outra porque briguei com a namorada, aí vai a Miriam, né? Conselheira espiritual, né? Isso foi a vida inteira. Até que um belo dia, eu estava no Facebook, uma garota que eu não conheço pessoalmente, mas ela mora nas imediações, me chamou no Messenger dizendo que estava muito triste, assim, do nada, que o sobrinho dela tinha sido assassinado com 21 anos, por engano, confundido com um viciado, um drogado, e ela estava em depressão e tal. Aí eu perguntei a ela, qual a sua religião? Sou evangélica. Eu falei, Jesus, como é que eu vou falar para essa mulher que o sobrinho dela partiu, que não sei o quê, mas que ele não acabou? Como é que eu vou falar isso para a mulher? E a mulher contando. Porque eu estou no psicólogo, estou no psiquiatra, estou tomando remédio que eu não sei o que tem. Eu só falei assim, Jesus, dá uma forcinha aí, porque o negócio está feio do meu lado. Dessa vez superou todos os limites, né? Vamos lá. Aí comecei a falar com ela, com jeitinho, né? Você sabe que quando a gente morre não acaba. Você acha que seu sobrinho gostaria de te ver com depressão? E fui cozinhando ela no banho-maria e tal, né? Até falar o que eu tinha que falar. Cozinhando no banho-maria. Aí... Daí 3 dias a mulher me chamou de novo no Face. Falei, Jesus, me ajuda. Rapaz, a mulher virou para mim, sabe de onde eu estou saindo? Eu falei, de onde? Do cabeleireiro. Mandei o psiquiatra para o inferno, estou linda, toda produzida, olha minha foto. Você foi para mim melhor do que qualquer psiquiatra. Eu falei, eu não consegui isso.
Eu pensei, porque você converter um crente a acreditar na imortalidade da alma é um negócio que não fui eu, te garanto que não foi, cara. Esse eu acho que foi o maior aperto que eu já passei na minha vida. Porque se você dá um conselho errado, olha a lenha que você vai fazer. Olha a responsabilidade que é. Né? Depois disso, eu falei, ó, tô apta para conselheira. Agora vou abrir minha tendinha, mãe mirinha, sabe? Botar um turbantinho branco, sabe? E começar a cobrar, né? Porque hoje é tudo na base do dinheiro. Mas tem hora que a gente pega umas situações assim que são muito difíceis, né? Você quer ajudar, você tenta ajudar, mas é muito difícil. Ainda bem que a gente tem uma espiritualidade, né? Que eu posso lá não valer muita coisa, mas ela é muito boa para mim, né? Porque me ajuda muito. Legal. Realmente, Às olha. vezes a gente é posto à prova. Tem escolhas que a gente faz que, né? Assim, ó, 1 segundo de uma escolha representa anos e anos e anos de uma consequência, né? Como, por exemplo, ter um filho, né? Como, por exemplo, ter um cachorro. Como, por exemplo, Às né? vezes é uma consequência de vidas e vidas e vidas. Vidas e vidas tem consequências. E 1 segundinho é será que quer, será que não quer? Não é como tomar um sorvete, será que eu como sorvete ou não? Né? Tem escolhas que, olha, são para muitos e muitos anos. Muitos mesmo, e vidas, né, como diz. Vamos atualizando aqui com os membros. Ayurveda, fale sobre isso, as 3 qualidades da nossa mente. No canal tem um vídeo chamado As 5 Qualidades da Mente, pelo Yoga Sutra. E... Não, é as 5... Lá, no caso, seria as 5... O título é As 5 Qualidades da Mente? Eu acho que é. Ele estava falando lá sobre os vértices, né? Que são as oscilações das frequências mentais, mas eu penso que, não sei quem fez a pergunta ali, tenha sido sobre as manifestações rajásicas, tamásicas ou sáttvicas, né? Que são estados luminosos, estados de inércia ou estados de muito agito, de bastante movimento. Né? Que aí a Ayurveda ela vai trabalhar esse aspecto mental também com alimentação, mas uma série de outras práticas, uma série de outros fatores, e isso é encontrado bastante no Atharva Veda, se a gente quiser aprofundar mais. São um dos 4 Vedas da Índia, é o Atharva Veda, que consiste todos os ensinamentos da saúde, e lá você fala bastante sobre isso. Depois tem o Rig Veda, o Yajurveda, o Sama Veda, que são os outros 3. Mas é bastante extenso, não vai dar pra gente falar agora às 10 horas. Palestras, Hélio. Mais palestras. Mais palestras, dá pra fazer. Bem tranquilo. Que bom, então. Nelson Fogassi diz assim, fazer a seleção dos alimentos mentais e espirituais, né? Do que se alimenta, assim como se faz a seleção dos alimentos físicos. Realmente, a gente só pode se alimentar de pensamentos que sejam de fé, de confiança, de alegria. Pensamentos que são bons, que dão luz, que fazem o bem, que promovem o bem para ti e para o resto. Porque tudo aquilo pensamentos que nos fazem sentir algo ruim, algo negativo, alguma preocupação, ilusões. Por isso que nosso corpo já diz, já dói, já sente, já fica negativo, já fica ruim. Porque tá dizendo, é ilusão, é mentira. Certo? É o modo da nossa alma falar. Então os pensamentos que a gente deve cultivar são aqueles que nos alegram, que nos motivam, que nos fazem felizes, que fazem os outros felizes, que servem para o mundo. E tudo mais. Esses são os bons alimentos para a alma. Porque tudo que a gente pensa, a gente pensa que a gente pensa e deu. Mas não. Tudo que a gente pensa fica flutuando ao nosso redor, na nossa aura. Pensamos no abacaxi, o abacaxi vai flutuar ao nosso redor, energeticamente. Tanto que muitos seres com maior clarividência sabem tudo que as pessoas pensam, sabem tudo que está passando na tela mental, sabe tudo que a pessoa pensou, sabe tudo, porque pensamento fica na aura, certo? E eles voltam, eles tendem a voltar, eles ficam flutuando ali, daqui a pouco eles vêm de novo, e vêm de novo, né? Tanto que tem aquela estatística lá que o Hélio nos trouxe um dia, que tudo que a gente pensar hoje, 60% a gente vai pensar de novo amanhã. Era mais. Era mais, né? Mais.
Era 80%? Não me lembro. Era quase 80%. Pois é, volta a De pensar. tendência, né? Quase 80% da tendência do que pensamos hoje tende a se repetir amanhã. Que assim como tudo na nossa natureza é circular. E aqueles pensamentos circulares tem uns que a gente não consegue tirar, né? E às vezes a gente se propõe a tirar, geralmente são as coisas mais conflituosas ou mais negativas, assim, de rixa, né? Ou às vezes uma música, né? Eu ouvi uma música na rua, meu Deus, a música fica reverberando assim ao extremo. Aí não vou mais pensar nisso. Aí tu começa a pensar agora que tu vai chegar em casa e tu vai fazer a janta. Mas aí a janta me lembra um relacionamento que eu tive com a menina X. Aí na menina X me remeteu que eu saí um dia X lá num bar. Aquele bar tava tocando uma música. Que música era? Ah, olha a música de novo. Aí ela voltou. E aí vai, gente. É sempre assim. Os Vai pensamentos, voltando. os pensamentos são orbitais. A gente pensa, eles passam e vão. Daqui a pouco vem. Não. Pensou? Caiu na nossa órbita. E fica orbitando. Fica orbitando, orbitando, enquanto ele for alimentado. Porque pensamento é energia criada. Então, pensamos, criamos a energia. Se já tem uma, alimentamos. Por exemplo, eu já tenho uma melancia, eu já tinha pensado na melancia. Daí eu melancia de novo, aumenta a melancia. Daqui a pouco eu vou pensar num suco de melancia. Olha aí, não é uma má ideia, hein? Um sorvete de melancia. E aí vai, né? E assim que vai. Os pensamentos ficam orbitando e a gente sempre tende a entrar neles de novo. Por isso que criam as chamadas formas pensamentos, né? Porque criam formas realmente através de nós e tudo mais. E às vezes os locais têm formas pensamentos impregnados na parede, no chão, nos móveis, em todo lugar existem formas pensamentos nos ambientes. E são as formas geradas pelos humanos que lá frequentam, tanto no físico quanto no extrafísico. E só de chegar lá a gente já tem essas sensações, tem ideias, tem pensamentos, só por entrar nos lugares. Né? Então, por isso que é adequado termos na nossa casa, sempre mantermos os locais com a máxima higienização mental possível, né? Pra não ter tendência a ter muito pensamento. Hélio, toda vez que eu vou lá naquela cachoeira que a gente foi hoje, toda vez, e eu notei isso hoje, eu pensei que era uma vez, outra vez. Todas as vezes que a gente vai lá naquela cachoeira, me vem uma música na cabeça. Florianópolis? Qual que é essa? Toda vez me vem uma não música. lembro. Pode ter várias músicas tocando lá, né? Mas sempre me vem aquela lá do Mamãe Oxum na cachoeira, colhendo lírio, lê. Mas essa eu cantei hoje. Então tá explicado. Tava no campo a música. Tá. Não, Hélio, tu não cantou hoje, eu não vi tu cantando. Cantei quando eu estava chegando lá. E cantei com uma voz afinadíssima ainda. Devia ter gravado e postado no canal. Viu, gente, como tá no campo mesmo a energia da energia daquele lugar? Não há dúvida. O tempo todo lá tava essa música na minha cabeça. Mas que bom, é um bom mantra. Não, é uma boa música. Eu sei, aquele lugar lá é movimentado no extrafísico. Mas no físico não tem ninguém. É bastante. Mas no extrafísico é movimentado. Muito bem, gente. Continuando aqui para encerrarmos, vamos ver. O Hélio tá igual o Harry Potter, né? Quando tava embaixo da escada. Fala, seu mentor Natanael, o que dele tá aqui? Ele sempre participa da conferência, da meditação mundial, da gravação dos vídeos. Tudo. Só não tenho muito contato, assim. É difícil ter um contato mais direto. Mas não tem descanso, né? Mas sempre. E por burrice minha, porque poderia ser muito maior a intuição vinda. E tudo mais. Boa noite, amigos. Ele sabe, na meditação mundial, muitos mentores participam. Muitos! Né? O segundo Jordelê. É uma leva. O segundo Jordelê. Eu cheguei. Não é sempre que eu tenho a percepção bem forte, né? Mas uma vez, quando a meditação ainda era num outro espaço, na casa anterior na verdade, na outra anterior ainda, eu cheguei a contar 16. Pois é. Foi o que eu pude ver. E tem auditórios extrafísicos. Não sei se tão grandes quanto os auditórios físicos, né? Olha quem tá aqui. Comendo sorvete. Ah, não. Lauruca, envia pela tela. Chocolate.
Vai ficar orbitando esse pensamento Vai. na cabeça da gente. Eu vou acabar comendo sorvete, ainda bem que não tem. Mas vou comer um chocolatinho. Gente, né? O chocolate é algo que pode fazer a gente ficar feliz, aproveitar o momento e ir para faixas mais elevadas da mente. É uma dica, por mais que não faça muito bem, né? E a gente eleva também, sabe? O corpo físico eleva também, né? É um desafio conter o açúcar, mas faz bem. Eu acho que faz bem comer. Eu concordo com você. Prefiro o álcool. Tudo bem que vira açúcar depois, né? Olha que bonita a frase do Matthew Moetti que ele trouxe pra nós aqui, né? Do filme do Divaldo, que a gente não foi ver hoje, Hélio. Pois mas temos que ir ver. Trocamos o Divaldo pela cachoeira. É o calor. Trocamos Divaldo pro Oxum. Quem se propõe a secar a lágrima do outro não tem tempo para chorar. Né? Isso é verdade, ainda mais num mundo com tanto sofrimento quanto o nosso. Não vai parar de enxugar a lágrima nunca. É verdade. Não. Verdade, isso eu aprendi no curso de passe. A espiritualidade sempre faz a compreensão pro passista que está trabalhando. O importante é fazer, realmente, Felipe. Nossa Frida de perfil parece uma ETzinha. Vou para a Índia em dezembro. E de frente também. Que legal. Mas ela é linda. Sou apaixonada com ela. A Denise disse que a meditação cresceu bastante de um ano para cá. Ai, que fofura. É verdade, né? Cresceu bastante de um ano pra cá. Que bom, porque é um bom propósito, um propósito magnífico. Quanto mais pessoas se unirem, melhor. Eu fico pensando, imagina se todos os inscritos do canal participassem, a gente ia fazer um dia sem violência no Brasil. Não, Pava, se todos os inscritos do canal participassem dos vídeos, eu já teria construído o complexo Nova Morada. O que é o complexo Nova Morada, ele? Isso aí eu vou ter que explanar melhor. Mas é um projeto de um projeto de uma sede campestre, de uma escola, de uma floresta, de um mosteiro, de tudo. Não, isso é verdade. Não, com certeza. Não, se todos os inscritos assistissem os vídeos do canal, todos os dias, a Like tem também, ia estar fazendo filmes que nem o do Divaldo no cinema. Ai, gente. Mas é por isso que a gente tem um enorme agradecimento aos membros. Certo? E por isso também eu quero agradecer a participação de todos vocês hoje aqui na nossa conferência. Anotem aqui, ó. Pessoal, enquanto estudava na escola, eu nunca completei um caderno. Nunca. Pelo contrário, ficava vazio. Mas olha aqui. Não tem uma página vazia esse caderno aqui. Não tem uma página. Tudo anotação. Notação e anotação. Ó. Urancho em Touros favorece negócios pela internet. Pousadas, hotéis e festas. Ó, isso aqui era do vídeo. É um vídeo dos novos ciclos de 2000 para 2019. Ou seja, de 2018. Então, gente, daí eu tenho aqui as anotações do tempo de vídeo, que é os minutos que eu tenho que colocar, aquelas sugestões de vídeo aqui em cima. Tudo anotando aqui, ideias, tudo. Já enchi esse caderno aqui e este daqui. Esse aqui tem algumas folhas em branco ainda. O Pava tá orgulhoso dele mesmo. Tô orgulhoso de ter completado cadernos, né? Nunca tinha esgotado um caderno. Muito bem, gente. E uma borracha, Pava. Tu já esgotou uma borracha? Não. Eu me lembro. Mas se não escrevia, não tinha o que apagar, né? Então não tem faz como. sentido. Eu perdi a borracha antes dela ficar gasta. Muito Ai, gente. Então tá, agradeço muito a presença de vocês aqui. Eu ia dizer pros membros que é pra anotarem perguntas pra trazerem. Anotem ao longo da semana, ou respostas, ou temas, ou temáticas, perguntas, tudo pra trazerem aqui ao longo da semana pra nós, tá bom? Pra gente conversar. E a gente vai desenvolvendo o assunto entre toda essa galera magnífica do bem que está aqui hoje. Então, agradecendo a presença de todos os membros aqui. Agradecendo a presença do Chris Hitz. Eu que agradeço sempre, é uma honra poder estar aqui com vocês. Muito obrigado, uma boa semana a todos, muita paz, muita luz.
Do Hélio Gabriel. Muito boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Da Lauruca Tibiruca. Até mais. Da Monize Vasconcelos. Boa noite a todos, boa semana. Boa noite, maravilhosa semana. Da Miriam. Boa noite, gente. Obrigada por tudo, obrigada por estar com vocês aí. E pode ter certeza que uma semana sem ver vocês, parece que alguns familiares não vieram nos visitar durante Puxa essa vida. semana, sabe? Esse é o sentimento que eu tenho quando eu não posso participar. Puxa vida. Então, vamos obrigada tirar- mesmo, gratidão mesmo. Puxa vida, a gente que agradece muito que, Tá bom. olha, que ficamos Que honra. homenageados aqui. Não é Realmente, verdade, é de coração. que legal. Recebido, honrado. E a Natasha, que hoje também veio participar conosco, que coisa boa. Venha mais vezes, Vamos sempre ver que se eu puder. consigo vir mais. Eu tô pensando aqui nos meus horários, ver se eu consigo mudar para quarta esses trabalhos. Vamos ver como é que fica a coisa, que já não dá para participar da meditação também, por enquanto, que eu tenho supervisão, Ah, não, tá tudo assim errado não nos dá. horários. Mas vai dar certo. Tá. Faz parte, faz parte. Faz parte, faz parte. De qualquer forma, fica gravado, né? Mas quando tu puder, Sim, eu tenho assistido depois, só participar que fica mais difícil, mas vamos ver se a gente consegue arrumar esses horários. tá bom, então. Vamos ver. Boa noite, obrigada para todos Legal. vocês. A gente agradece muito, Natasha, a tua presença. Uma maravilhosa noite pra ti. E se Boa tu não noite. vier na terça que vem, desejamos maravilhosos trabalhos onde tu estiver. Então tá, gente. Agradeço muito a sua participação aqui no canal. Não se esqueçam que, ou melhor, se lembre, né? Terça-feira que vem, estamos aqui de novo às 9h05 da noite. Então tenham uma maravilhosa semana. Botem os óculos da alegria e vamos ser muito felizes esta semana. Um grande abraço e até mais.